Eu vou falar hoje sobre nódulos da tireoide. Nódulos da tireoide é uma coisa extremamente comum. Eu recebo muito nódulo de tireoide aqui no meu consultório. Por quê? Porque tem muita gente fazendo mais ultrassom, né? Então, hoje em dia, o pessoal procura muito para fazer ultrassom por check-up, para ver se tá tudo bem, principalmente as mulheres que vão uma vez ao ano no ginecologista, né? E aí começam a fazer os exames de rotina e aparecem os nódulos. Então, assim, nódulo da tireoide é uma coisa extremamente comum, principalmente em mulheres, tá? Eu falo sempre isso para meus pacientes e é a verdade. Eu também tenho nódulos em tireoide, certo? Eu tenho 3 nódulos que eu acompanho. Então, é muito comum, mais comum em mulheres, certo? E a imensa maioria dos nódulos, certo? 95% dos nódulos da tireoide não são nada, não vão virar câncer, tá? Vão ficar ali e a gente vai continuar acompanhando. É como se você tivesse um nódulo ou um cisto na mama, um nódulo ou um cisto no rim, entende? A gente vai acompanhar, certo? Bócio é qualquer aumento da tireoide, certo? Então, uma tireoide normal, ela tem de 12 a 15 centímetros cúbicos, né? Ela fica aqui embaixo no pescoço, é formato de uma borboletinha, tá? E bócio nada mais é que um aumento da tireoide. Pode ser por hipertiroidismo e pode ser por nódulos, certo? E aí aquela entidade que a gente chama de bócio multinodular é porque a sua tireoide está aumentada, tá? E quando você tem 2 ou mais nódulos, a gente chama de multinodular. Então, eu, por exemplo, tenho um bócio multinodular. Eu tenho 3 nódulos na minha tireoide. Então, eu tenho 2 ou mais nódulos. E aí, a minha tireoide, por causa dos nódulos, fica um pouquinho maior. E aí, a gente chama de bócio. Tem algumas pessoas que têm nódulos muito pequenininhos, que sequer aumentam a tireoide. Então, você só tem os nódulos. Nódulo da tireoide não dá alteração nos hormônios da tireoide. Então, assim... eu não tô conseguindo perder peso, eu tô muito cansada, será que é porque eu tenho nódulos na tireoide? E a resposta é não, tá? Na verdade, os nódulos da tireoide, eles não causam alteração nos hormônios da tireoide, muito menos para hipotiroidismo. Existe uma entidade que alguns nódulos podem ser muito grandes e podem ser hiperprodutores de hormônio, aí a pessoa vai ter um hipertiroidismo, um excesso dos hormônios da tireoide, mas nunca um hipo. Você ter nódulos na tireoide não significa que você vai ter hipotiroidismo, certo? Você pode, inclusive, ter as duas coisas. Então, às vezes eu explico isso para os pacientes. São duas entidades diferentes, né? Você pode ter nódulos na tireoide e você pode ter o hipotiroidismo. São duas doenças separadas e não tem uma interligação com outra. Eu não tenho hipotiroidismo e tenho nódulo em tireoide, certo? Então, uma coisa bem importante é dizer isso. Então... as pessoas também falam muito, como é que eu descobri esses nódulos se meus exames de sangue são sempre normais? Não se pega nódulos em exame de sangue. Então, os exames vão vir normais exatamente porque no sangue a gente só dosa os hormônios da tireoide. E a gente só vai pegar um nódulo da tireoide se nós fizermos um ultrassom, né? Aquele exame que passa o gelzinho, que o médico olha e vê se tem o nódulo, certo? Então, vamos já tirar esse conceito de que eu tenho nódulo da tireoide, eu vou ter disfunção da tireoide. Isso não é verdade, tá? Então, você tem nódulo na tireoide, você pode vir a ter, muito raramente, um câncer de tireoide. Só isso, tá? Como eu falei, existe alguns casos, né, que tem pacientes que têm muitos nódulos ou nódulos muito grandes, aí esse nódulo pode querer produzir um pouco mais de hormônio. Aí a pessoa vai ter um pouco de hipertiroidismo, mas é a minoria dos casos. Tá? Um outro conceito que eu quero falar é sobre a diferença entre cisto e nódulo, que também tem muita confusão, tá? Cisto é bolinha d'água, é uma bolinha que tem água dentro, cisto. E nódulo tem algum componente sólido dentro. Cistos não viram câncer de tireoide. Se você tem somente cistos na tireoide, você não precisa ficar preocupado porque você não vai ter um câncer de tireoide. Somente nódulos sólidos, ou que a parte sólida do nódulo é que vai poder vir a desenvolver um câncer de tireoide, certo? Então, se você tem somente cistos, se são bolinhas da água, e elas não estão incomodando ou esteticamente, né, que você enxerga a bolinha, ou para engolir, que esteja comprimido ali, né, o canalzinho da comida, você não precisa fazer nenhum tipo de investigação, não precisa fazer biópsia, não precisa fazer nenhum tipo de procedimento, tá? Ao contrário, se você tem um nódulo, certo? Aí sim, aí a gente pode começar a ver se tem necessidade ou não de investigar se ele é um câncer ou não. Se ele está, né,
naqueles 5% que são câncer de tireoide, tá? Quando você vai fazer o ultrassom, o médico radiologista, ele tem que falar algumas características dos nódulos para nós. E isso também é bem importante, porque às vezes a gente faz ultrassom em lugares que não são muito bons ou que não tem muita, assim, são de alta demanda e o médico não faz com tanto cuidado, certo? E eu recebo alguns ultrassons aqui que nem sequer são descritas todas as características do nódulo para a gente poder classificar se ele é um nódulo que tem alguma suspeição de ser câncer ou não. Porque existem as características que se chama TIRADS, certo? Que é a classificação dos nódulos da tireoide, que um bom ultrassom vai vir, depois da descrição de cada nódulo, qual que é o TIRADS daquele nódulo, qual que é o quanto tem de alterações naquele nódulo que possam causar suspeição, e aí sim a gente decidir se vai fazer ou não uma punção desse nódulo. O TIRADS são características que são vistas quando o médico faz o ultrassom para ver se esse nódulo tem suspeição ou não. E a partir da quantidade de características que ele tem, ele pode ter ou não uma maior suspensão de ser um câncer, né? Então, o médico tem que olhar a composição do nódulo, o formato, se ele é regular, se ele é irregular, se ele tem algumas calcificações, que isso predispõe que possa ter alguma malignidade. Então, assim, é imprescindível, certo? Que seja feito um ultrassom num lugar bom, com um médico que, no mínimo, coloque as características mínimas dos exames, dos nódulos, certo? Eu canso de ter que... na verdade, eu faço isso para todos os pacientes, né? Mas, às vezes, não tem as características descritas e eu tenho que ir lá olhar na imagem do ultrassom, que na verdade é só uma foto, porque o ultrassom ele é feito ali na hora, né? E depois ele imprime as imagens, para eu ver quais são as características que não foram descritas no laudo, entende? Então, assim, um bom ultrassonografista é realmente muito importante e às vezes eu indico para refazer no exame, né? Porque foi tão mal feito ou as fotos são tão ruins que eu nem consigo ver se existem características ou não e conseguir classificar esse nódulo dentro desse grau, né? De TIRADS que a gente chama, tá? Aí, a partir do TIRADS, a partir da história do paciente, a partir de várias coisas que a gente vai ver idade, a gente vai ver história familiar, a gente vai ver tamanho do nódulo, o TIRADS, a gente vai indicar ou não a punção do nódulo, tá? Então, primeiro, não é que todos os nódulos vão ser puncionados. Não tem necessidade de puncionar todos os nódulos da tireoide, somente aqueles que têm características que são suspeitas, né? E aí, a punção, ela é também realizada pelo médico ultrassonografista, tá? E aí, quando for indicada a punção, que geralmente quem indica é o endocrinologista, tá? Mas também tem outros médicos que acabam indicando, certo? Então, às vezes, o cirurgião de cabeça e pescoço, às vezes o próprio clínico geral, às vezes o ginecologista, mas é mais comum que o endócrino tenha um know-how, né, um conhecimento maior para dizer ou não se precisa puncionar esse nódulo, tá? E aí, a partir da biópsia, é que a gente vai ver se a pessoa caiu nesses 5%, né, que é suspeito para um câncer, e aí sim vai indicar se vai ou não para cirurgia. E aí é outra classificação. Depois que faz a biópsia, existe uma coisa que a gente chama de Bethesda, que é a classificação da biópsia daquele nódulo. Aí sim aquilo ali vai nos dizer, é bem suspeito de ser um câncer ou não. Então, assim, são várias etapas, né? A pessoa faz ultrassom, a gente vê se ele tem características que sejam suspeitas. Se ele tiver características, a gente pede a biópsia e ainda na biópsia que ele fala se vai ser benigno ou não, e a imensa maioria é benigno. Então, até ir para a biópsia, né? Até ir para essa punção, que se chama PAF, punção por agulha fina, tem que ter uma avaliação, não é todo nódulo que tem que ser puncionado, né? E cisto, então, como eu falei, não tem que puncionar, tá? E aí, esse Bethesda é que ele vai dizer se ele tá dentro da característica benigna, se ele é indeterminado, do qual o patologista, né, que viu lá na lâmina do microscópio, ele não conseguiu dizer se é benigno ou se é maligno, e aí ele bota como uma característica indeterminada.
e aí isso se chama Bethesda 3 ou 4, e aí dependendo também do caso, a gente tem que conversar com o paciente, geralmente a gente repete essa biópsia, ou também existem testes genéticos que a gente pode fazer nessa lâmina, certo? Que vão dizer se é mais para benigno ou para suspeito de maligno, e aí nos guiam, né? Sobre o que fazer, se encaminha ou não o paciente para cirurgia. E o Bethesda 5 ou 6, aí sim já é suspeito, aí a gente tem que encaminhar para cirurgia. Eu gostaria de dizer, também isso é extremamente importante, que não existe uma medicação, tá, que trate nódulos em tireoide. Então, assim, não é usar hormônio de tireoide, não é usar iodo, tá? Não existe medicação, certo, que diminua os nódulos da tireoide. Você tem nódulo em tireoide, você vai ter que acompanhar esse nódulo. A gente pode, se precisar, ao invés de ir para cirurgia se for suspeito, e se você tiver algum sintoma compressivo, então ou tá com dificuldade para engolir, ou o nódulo está muito feio no seu pescoço e está incomodando, existem procedimentos que podem ser realizados, e são 2, né? Um que se chama alcoolização, que é quando um nódulo ele é predominantemente cístico, então ele tem muita água dentro. Aí a gente vai lá, né? A gente não, na verdade, quem faz também é o ultrassonografista. Ele bota uma substância que esclerosa lá, um álcool mesmo, e aí aquele nódulo reduz de tamanho, dando um conforto maior para o paciente, melhorando esteticamente aqui no pescoço. E tem também a ablação, que não é a mesma coisa da alcoolização. Outro dia uma paciente me perguntou: a ablação não é a melhora da alcoolização, já que é mais moderna? Não, não é a mesma coisa, tá? A ablação é bem diferente, a ablação é como se fosse uma queimadura que vai lá naquele nódulo, certo? Também com o objetivo de reduzir volume, é um nódulo que tem que ser geralmente benigno, né? Então, alguns estudos, algumas pessoas fazem microcarcinomas, né? Microcâncer de tireoide, mas hoje a principal indicação é em nódulos benignos, mas que são grandes, certo? Então, ao invés de ir para cirurgia, o paciente ele pode ir para ablação, radioablação que a gente chama, para esse nódulo queimar, entre aspas, e reduzir, né, o tamanho. Mas o importante é dizer assim, não existe medicação que reduza nódulos ou que façam ele sumir. A pessoa, ela não tem culpa de ter aparecido nódulos, então assim, mas por que apareceu esses nódulos? Isso tem um componente genético, você tem ou não uma predisposição a mais de fazer nódulo. Como eu falei, o fato de ser mulher acaba aumentando a chance, mas nada que você fez, comeu, bebeu, remédio, nada que você fez com que você tivesse essa predisposição a ter nódulos. É muito comum, certo? E o que a maioria das coisas que a gente vai ter que fazer é acompanhamento, tá? A imensa maioria dos nódulos a gente só vai precisar repetir o ultrassom uma vez por ano. Então assim, eu tenho um nódulo que já foi biopsiado, eu preciso biopsiar de novo? Somente se as características mudarem, né? Então assim, dentro daquele TIRADS, se o nódulo cresceu, se o nódulo mudou de características, aí a gente vai fazer a reavaliação para ver se tem necessidade ou não da punção. Caso contrário, só acompanhamento anual. E tem pessoas que acompanham os nódulos a vida toda e eles vão ficar ali a vida toda, não vão influenciar na produção hormonal e vai ficar acompanhando, assim como se você tivesse um nódulo ou um cisto em outro lugar, certo? Em outro local do corpo. Então, a imensa maioria é só acompanhamento, tá? Mesmo que você faça uma punção, como eu disse, 95% em média das vezes não é um câncer ou uma suspeita de câncer, certo? E aí a gente não precisa fazer nada, também manter o acompanhamento, tá? Então é muito importante a gente ter esses conceitos separados, né? Porque às vezes assusta muito e às vezes as próprias pessoas começam a procurar no Google, começam a ver aquelas fotos absurdas de uns nódulos enormes, aí fica com medo que aquilo cresça, que aquilo vire um câncer e tal, né? Então é bem importante falar para as pessoas que o que colocam às vezes na internet são casos assim mais graves que geralmente não é assim a principal apresentação, né? Então grande maioria das mulheres que eu recebo aqui, ou dos homens, enfim, são nódulos que são benignos ou que a gente no máximo tem que puncionar. Claro que pela estatística, né? 5% são câncer, e aí sim a gente vai evoluir aí para o protocolo de câncer, que é ir para cirurgia, enfim. O que eu queria falar é que
não dá para desesperar quando você tem nódulos. Eu já recebi paciente aqui extremamente preocupada, achando que já estava com câncer. Uma outra coisa bem importante também falar, que não precisa procurar um oncologista, né? Já teve paciente meu que foi para um oncologista porque tinha nódulo em tireoide, achando que já era câncer. Mesmo que for câncer de tireoide, não precisa ir para um oncologista, isso é uma característica. Quem cuida, quem trata, quem acompanha a jornada do paciente, se por um acaso ele cair nos 5% que são câncer, é o próprio endocrinologista, né? Então, o câncer de tireoide é um câncer que não mata, é um câncer que, né, não vai precisar de quimioterapia nem nada, então quem trata é o endocrinologista. Então, às vezes, por falta de informação, as pessoas procuram os médicos desesperado, ou às vezes vão até para cirurgia, né? Então, também já recebi paciente que tirou a tireoide sem necessidade, né? Porque tinha nódulos e eram nódulos pequenos, com características benignas, e aí a pessoa fica com muito medo que aquilo possa ser câncer e prefere tirar. E aí sim vai ter que usar o remédio da tireoide pelo resto da vida, porque vai ficar hipotiroideu, né? Porque não vai ter mais a glândula produzindo o hormônio. E aí vai ter uma redução de qualidade de vida por uma coisa que talvez era só ter calma, conversar, né? Ir nas pessoas que têm esse conhecimento para isso, porque às vezes a gente vê muita cirurgia de tireoide sem necessidade, a gente vê muito desespero das pessoas, a gente vê muito punção sem necessidade também, né? Então, às vezes a pessoa faz uma punção sem indicação, aí a punção dá indeterminada, aí por medo ela vai lá e tira um pedaço da tireoide e não era nada. Entende? Então, assim, a gente tem que ir devagar, tem que ir no processo, tem que entender que são etapas, certo? E que não se morre de câncer de tireoide, né? Então, assim, muito provavelmente as pessoas que têm nódulos e descobrem já têm aqueles nódulos há algum tempo, né? Tanto que a gente vê que o acompanhamento, né? Tem pessoas que têm há anos nódulos que não crescem e pronto. E também é uma coisa interessante de falar que nódulos que foram puncionados 2 ou mais vezes e todas as vezes vieram benigno, não tem mais indicação de biópsia, né? Então, a gente tem que também saber as estatísticas das coisas, certo? Saber aonde que se encaixa a individualidade de cada paciente, né? E ver se realmente tem indicação de seguir, porque na medicina tudo é protocolado. A gente tem para onde seguir. Deu isso, a gente faz isso, deu isso, a gente faz isso. E aí não precisa ficar pulando etapas ou fazendo procedimentos sem necessidade, ou punções sem necessidade. Assim, eu sou adepta de puncionar sim, se tem alguma suspeita, se tem alguma coisa que a gente precisa excluir, até porque se descobre cedo, resolve-se muito mais fácil. Mas também eu vejo que tem uma super indicação de necessidade de punção que não tem necessidade, tá? Então, acho que o meu recado era esse. Eu acho que, assim, é extremamente comum, então, ter nódulos em tireoide, certo? Muito mais comum em mulheres, certo? O conceito que alguém pode ouvir de bócio multinodular significa que você tem 2 ou mais nódulos na sua tireoide e o bócio talvez esteja aumentando o volume da sua tireoide, certo? Então, as pessoas temem esse nome bócio por achar que é aquele papo que no passado existia, aquelas pessoas que tinham aquele papo por aumento da tireoide. Isso era por deficiência de iodo, isso é uma coisa que não existe mais, né, aqui no Brasil. E aí, eu acho que a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Como eu falei, o Dr. Google, às vezes ele ajuda muito, mas às vezes ele atrapalha demais, principalmente para as pessoas que são muito ansiosas, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, bócio multinodular é o aumento da tireoide se você tem 2 ou mais nódulos, certo? Muito mais comum em mulheres, somente 5% dos nódulos vão ser um perigo para câncer de tireoide, certo? A imensa maioria, 95% dos nódulos, não vão ser, e aí é só acompanhamento, certo? E aí geralmente acompanhamento anual, uma vez por ano, tá? Quem é mulher sabe que tem que sempre fazer os examezinhos, né, uma vez por ano, e isso é o ideal, na verdade, quando a gente procura se cuidar, né? Sempre fazer pelo menos uma vez por ano o check-up, né, que o pessoal fala. Saber a diferença entre cisto e nódulo, tá? Porque cisto é bolinha da água, cisto não vira câncer, cisto não é perigoso. Só é perigoso se for muito grande, que daí pode comprimir o pescoço.
Aí vai ter a pessoa dificuldade para engolir, pode ter um pouco de alteração na voz, aí sim talvez valha a pena fazer algum tipo de procedimento. Mas isso é muito raro, tá? Aí nódulo é que a gente tem que acompanhar e aí tem que ser feito por um bom ultrassonografista, um ultrassonografista que coloque as características do nódulo, classifique aquele nódulo dentro dessa classificação que se chama TIRADS, para o médico poder decidir ou não se precisa fazer um nódulo fazer a punção, né? Então é bem importante a gente falar isso, porque as pessoas acham que o nódulo é que leva ao hipotiroidismo, ou eu tenho hipotiroidismo, eu vou ter nódulo. Não é assim, tá? Então, assim, são coisas separadas. Sim, quem tem hipotiroidismo tem que acompanhar para ver se não desenvolve nódulos, tá? Mas não é uma coisa assim, eu tenho hipotiroidismo, eu vou ter nódulos. Isso não é verdade também, tá? Então, é isso que eu quero dizer, que existe essa classificação de diferença. Uma coisa é ter nódulo na tireoide, uma coisa é ter hipo ou hiperfunção dos hormônios da tireoide, que o qual a gente pega nos exames de sangue, que é o TSH. O nódulo a gente só vê em ultrassom, tá? Então, uma coisa é a glândula, outra coisa é o hormônio, tá? Eu acho que o meu recado era esse. Também quero reforçar novamente que não existe tratamento para nódulos de tireoide, não existe medicação, não existe dieta, não existe nada. O que existe se é suspeito, a gente vai fazer alguma intervenção, ou se for muito grande, a gente também pode fazer procedimento de alcoolização ou ablação. Fora isso, a gente só vai fazer acompanhamento, tá? Então, assim, tenha dúvida? Me pergunta, né? Eu acho que eu tenho, essa é uma característica minha, eu sempre gosto de resolver as dúvidas dos pacientes, pode me perguntar. Então, eu acho que é válido a gente procurar orientação de quem tem, né, esse conhecimento, de quem viveu isso, de quem vive isso do dia a dia, para poder ter o melhor tratamento possível e não ser também super diagnosticado, né, por um excesso de medo às vezes, e às vezes a gente entende que isso pode acontecer, né, tira a tireoide sem necessidade, entende? Então, vamos devagar, vamos avaliar. E eu quero dizer que eu tô sempre aqui e agradecer todo mundo e fico à disposição, tá? Para conversar, para ficar qualquer dúvida. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.